Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A gente não esquece de vocês não, viu? Ficamos pensando muito em vocês durante todas as férias, todas as nossas férias. Eu espero que vocês tenham utilizado as suas férias, já que vocês não podem usar de muitas formas, né? As suas possibilidades estão muito restritas. Espero que tenham utilizado de uma maneira muito producente. Tenham lido bastante, estudado, lido sobre economia, sobre política, sobre direito, né? Se aculturado e crescido nesses tempos. Isso seria uma diferenciação de muitos, né? E você tem que se diferenciar. Bom, nós vamos continuar o nosso primeiro semestre. O nosso primeiro semestre letivo. Nós não concluímos ele na última aula, tá? Então nós vamos continuar de onde paramos mais este mês para concluirmos o semestre e no mês que vem começarmos o segundo semestre letivo, tá? Nossas férias ficam meio zoadas aí, né? Esse ano todo tá meio zoado, não tem jeito, né? Bom, nós terminamos de falar o assunto que nós terminamos antes das férias, estávamos falando sobre estabelecimento empresarial. Lembra-se? Nós dissemos que o estabelecimento empresarial não é uma coisa, né? É um conjunto de coisas, é um conjunto de bens. É um conjunto de bens. Quando a gente fala bens, a gente fala dos bens materiais e imateriais, reunidos e organizados para uma atividade específica, uma finalidade específica. E essa finalidade é a atividade empresarial. Então, quando você reúne esses bens com essa finalidade, organiza. Às vezes, só essa organização tem um valor até superior aos componentes de bens materiais e imateriais. Lembra-se do exemplo do chuveiro, né? O chuveiro, ele é composto por diversos componentes. Esses componentes, o valor deles individualizado, somados, sei lá, alcança talvez R$ 20. Mas esses componentes todos organizados para uma finalidade específica, que é ser um chuveiro, alcançam um valor muito superior, de 150, de R$ 200, sei lá. Bom, beleza. Então nós vamos falar sobre sucessão empresarial. Sobre sucessão empresarial. E quando a gente fala de sucessão empresarial, a palavrinha que eu quero que vocês sempre associem a isso é transferência. É transferência. Transferência do quê? Da empresa. Transferência do estabelecimento empresarial. Transferência do conjunto de bens materiais e imateriais, juntamente com a organização. Essa transferência. Então, existe, né, no direito empresarial uma área específica que estuda essas formas de transferência. Quando eu falo da transferência, eu gosto de citar um exemplo que é a Jolie. Lembram-se da Jolie? A Angelina Jolie, é a minha Yorkshire, a minha cachorrinha. Então, a Jolie, vamos imaginar que eu vou transferir para você a Jolie. Vou transferir a Jolie para você. Então, pode ser uma transferência, né? Eu sou o titular da Jolie, como poderia ser o titular de uma empresa. E vou transferir a você. E você então vai passar a ser o titular da Jolie ou da empresa. Então vamos imaginar que eu vou pegar a Jolie e vou transferir. Essa transferência pode ser a título gratuito ou oneroso. Uma transferência a título gratuito é uma doação. Eu entreguei para você sem qualquer tipo de contraprestação. Eu transferi a Jolie. Você pegou a Jolie, vai embora. Ou a título oneroso, né? Que é aí através de compra e venda, permuta, troca, qualquer coisa que seja tendo uma compensação para mim e para você, né? Então eu transferi a Jolie para você. Vamos imaginar que nós fizemos um contrato.
eu, Daniel Guedes Pinto, tal, transfiro para você a Jolie. Nós podemos colocar nesse contrato o que nós quisermos. Vai ter validade, pode, né? O papel aceita tudo, mas vai ter validade qualquer coisa que nós coloquemos aqui no papel? Nem sempre. Vamos imaginar que a gente queira colocar, e você exija isso de mim, que a Jolie não tem problema de saúde. Que a Jolie, que eu vou entregar ela para você, e eu sei que ela tem um problema ósseo, por exemplo, tá? Um problema ósseo, um problema renal, sei lá. E você fala, eu quero a Jolie, porém sem o problema renal. Sem o problema renal. Se a gente constar isso no papel e eu entregar a Jolie para você, valeu o que nós colocamos? Tem alguma validade? Não tem. Porque não tem jeito de eu prometer algo que eu não possa cumprir. Por quê? Porque as leis da natureza não me permitem tirar da Jolie um problema de saúde. As leis da natureza. E vamos imaginar no caso da empresa. A gente pode, de repente, se eu estiver transferindo para você uma empresa, colocar no papel que a empresa vai sem dívidas? Não. Ela vai com as dívidas. Eu posso até quitar as dívidas, mas às vezes eu nem conheço essas dívidas. Por exemplo, alguém está me processando, eu não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder o processo. Débitos trabalhistas, por exemplo, um empregado dizendo que tem, um empregado meu dizendo que tem horas extras pendentes. E eu vou vendo para você. Se eu transferir a empresa para você, você assumiu os ônus e os bônus da empresa. Do mesmo jeito da Jolie. Não adianta você querer da Jolie apenas e tão somente a alegria dela, as brincadeiras, os divertimentos que ela pode te proporcionar. Eu estou transferindo para você também as obrigações com a Jolie. E se tiver, de repente, uma saúde frágil, você assumiu a obrigação. Na empresa, quando você é sucessor, né, vamos nos habituar com essa terminologia, né? Quando você é o sucessor, você sucede uma empresa, você assume os ônus e os bônus da empresa, independente do que tem no contrato. Os direitos e as obrigações, créditos e débitos, tá? Vamos à leitura. A sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial, entendido como conjunto de bens materiais e imateriais organizados para a exploração de atividade econômica nos termos do artigo 1142 do Código Civil. Então é isso que nós falamos, né? Então, a sucessão é isso, é essa transferência. Tá certo? E quando você transfere as coisas boas e as coisas ruins. Desculpa, eu tive que interromper um pouco o vídeo, por fatores aqui, essas coisas acontecem. Vou recapitular, não sei mexer direito nessas tecnologias, mas vou tentar retomar de onde eu parei, né? Falando sobre sucessão empresarial, sobre a transferência da empresa, e aí quando a gente transfere integralmente os pontos positivos e os negativos. E não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Continuando o segundo slide, de que forma que acontece a sucessão, né? Como ela se operacionaliza. Então a sucessão, ela ocorre sendo transferência de direitos e obrigações. Direitos, poder, capital, obrigação, aquelas assumidas. Ela pode ser de forma hereditária ou de forma negocial. Então, se meu pai tem uma empresa, cotas de uma empresa, venha falecer, eu herdo, né? Naturalmente, de acordo com a lei, de acordo com o Código Civil, eu herdei e assumi a empresa dele no que diz respeito aos seus direitos e às suas obrigações assumidas. Ou de forma negocial, né? Através de um contrato de doação, de permuta, de compra e venda, né? Então coloca no papel. Essas são as formas que acontecem a sucessão. E quando acontece a sucessão, quais são os efeitos dela?
Vamos para o outro slide, o terceiro slide. Ocorrendo a sucessão, a sociedade adquirente, que é a sucessora, passa a responder solidariamente pelos débitos contraídos. Quando a gente fala débitos contraídos, a gente pode dizer, de uma maneira mais ampla, as obrigações, né? Pelos débitos contraídos pela empresa sucedida. Mesmo os contraídos anteriormente à aquisição. Então, ainda que eu assuma uma obrigação de, por exemplo, entregar mercadoria e transfira a empresa para você, aquela obrigação que eu assumi, você assumiu agora. Então, você vai ter que cumprir. Porque esse terceiro, né? Esse terceiro que contratou a empresa sucedida, contratou os serviços dela, a entrega de material, por exemplo, esse terceiro não pode ser prejudicado. Por isso que a lei estabelece de uma maneira bem clara, que você assume, o sucessor assume. Então vamos imaginar, eu tenho uma empresa. Eu contratei a entrega de uma obra, por exemplo, e transferi a empresa para você. Essa obrigação que eu assumi, você passou a assumir. Então você vai ter que entregar a obra nos termos que a empresa sucedida assumiu. Você vai ter que honrar. Se tiver cláusula penal, multas, você vai assumir também. Então você tem que cumprir aquilo que eu prometi. Tá? É assim que funciona a coisa. Porque aquele terceiro não pode ser prejudicado por uma transação nossa. Senão seria muito fácil, né? Vou transferir, assumo a obrigação, fico rico e transfiro para você. E aí você pega a empresa zerada? Não, você não pega a empresa zerada. Você pega a empresa assumindo aquelas obrigações. Tá? Essa é a ideia da sucessão empresarial. Vamos continuar a leitura. O sucessor, na qualidade de novo titular do empreendimento, assume as obrigações do sucedido, podendo sofrer os efeitos da cobrança, ainda que não tenha participado do negócio. Então vamos imaginar aqui, ó, uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo. E aqui ocorreu a sucessão, transferência. Então vamos imaginar que aqui, ó, sei lá, 2011, 2012, 2013, 2014, aqui aconteceu sucessão. Aqui, ó, eu contratei empregados, eu contratei obrigações. Eu tenho créditos a receber também, né? Porque eu vendi coisas, vamos imaginar que eu vendi coisas para que as pessoas paguem depois. E aí eu transfiro para você. Você assumiu todas as obrigações que o sucedido assumiu antes. Ah, mas eu não participei disso. Ninguém quer saber se você participou. O que interessa é o terceiro, é a outra pessoa que não pode ser prejudicada em razão dessa negociação que nós fizemos. Essa pessoa não pode ser prejudicada, a lei tem que proteger ela, ainda que a gente tenha feito uma transferência e você assumiu. Ah, mas eu não sabia. Tem que saber, meu filho. É o risco que você assumiu. O sucessor assume. Então você quer aquela empresa, você assume os riscos do negócio. Então, se de repente, vamos imaginar, eu vou pegar a sua empresa, só que eu quero que você demita todos os empregados. Tá bom. Então eu vou e demito todos os empregados. Pago as verbas rescisórias de todos eles. Mas aí tem um aqui que acha que tem créditos trabalhistas a receber. Ele acha que tem créditos trabalhistas a receber. E entra com um processo. E o processo demora 2 anos, 3 anos, 4, sei lá. E aí vem aqui a conta. O sucessor assumiu isso. É dessa forma que funciona. O sucessor assume todas as obrigações do negócio. Próximo slide. Hipóteses de sucessão de empresas. Então, de algumas formas que acontecem nisso. E aí a gente nomina cada uma das formas.